Que essa é a essência da Superaça, a gente pensar nas pessoas, né? A gente não é só o nosso produto, a gente é as pessoas, a Superaça é feita de pessoas. Eu acho que a gente não faz nada sem as pessoas ao seu lado, né? E isso é uma coisa que eu tenho desde sempre, eu acho que desde criança, de estar em convivência com pessoas, tentar ajudar as pessoas. Eu sempre falo em legado. E o grande legado que eu quero deixar no futuro, lá quando as coisas eu já não estiver mais aqui, é que as pessoas se lembrem que o Rogério investiu nas pessoas. Estou na empresa há 14 anos, né? Acompanhei o crescimento da empresa e junto com o crescimento da empresa, o meu crescimento profissional dentro da mesma. É muito gratificante fazer parte dessa história, né? Onde quando iniciamos, né, a gente estava com meia dúzia de funcionários, um pouco mais. Hoje a gente tem um quadro de funcionários que passa de 120, se eu não me engano, está um pouquinho mais até. E participar de cada crescimento da empresa, assim, cada mudança, a gente para e pensa quantas mudanças já foram, né? Saímos de um pavilhão do Risso, onde a gente dividiu a linha de indústria para construção civil, que foi onde iniciou minha caminhada como gestão, né? Onde eu fui para a linha da construção civil. A minha história na Superaça no ano 2022 como motorista, com pouca experiência no ramo do aço. A empresa me ofereceu oportunidade de crescimento e desenvolvimento profissional. Com dedicação, assumi a função de coordenador de produção e depois gerente de unidade de Bento Gonçalves, após a migração do Bruno para a matriz. Na empresa anterior eu tinha uma carteira de clientes, eu tinha clientes, estava bem seguro. Quando migrei para a Superaço, foi bem desafiador. A empresa recém estava começando, não tinha clientes ativos. A entrevista que eu tive com o Renan, ele me questionou se eu conseguiria trazer alguns clientes da empresa anterior. E eu disse que sim, mas por dentro estava com dúvidas. Eu digo, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Meu primeiro mês na Superaço foi muito difícil. Poucos clientes, poucas vendas e o desafio era grande. Eu sempre falei dentro de casa que desde pequena, que independente do que eu fosse ser quando eu fosse adulta, quando eu crescesse, eu ia querer ser igual ao Rogério. Porque ele sempre amou o que ele fez e isso me motiva demais, sabe? Porque ele sempre amou muito o que ele fazia, o que ele faz, ele ama muito o que ele faz. E ele passou muito disso pro Renan também, muito importante, porque eu sei que eles fazem as coisas com amor e com a essência, né? Que essa é a essência da Superaça, a gente pensar nas pessoas, né? A gente não é só o nosso produto, a gente é as pessoas, a Superaça é feita de pessoas. E é isso que eu mais tenho orgulho, né? Porque a nossa direção se preocupa muito com todos. Rodrigo, Adriano, Diego, o Rafael, Rogério, agora também a gente vê o Renan, né, evoluindo muito, então a gente consegue extrair essas referências positivas de toda a turma, né. Comercialmente, o Alceri, que é um gênio, a tratativa que ele tem com o nosso público, o jeito que ele trata, então sempre conseguimos extrair muita coisa boa de toda essa turma e eu acho que complementa muito, né, principalmente para uma pessoa nova como eu. Então a gente usa essas referências para poder crescer, se inspirar e aperfeiçoar todo o trabalho, né? Eu ouvi meu pai dizer que ele gostaria muito que o pai dele fosse vivo, que teria muito orgulho do que ele construiu. E para mim, poder estar construindo junto do meu pai me enche de orgulho. E eu tenho certeza que enche ele de orgulho também. E isso para mim é um dos valores, né?
A nossa nova missão é construir a história daqueles que constroem a nossa. Isso é replicável. Qual é a história que os nossos funcionários querem construir? Esse é um valor enraizado dentro da Superaço. Para isso preciso o quê? Transparência. Meu pai me ensinou a ser transparente em todas as relações. Errou? Não tem problema. É aprendizado. Errou com o fornecedor, errou com o cliente. Não inventa desculpa. Errou? Seja transparente. Age para corrigir, não repita. Mas transparência é importante. Transparência leva para outro valor inegociável, que é a credibilidade. Com transparência você tem credibilidade. A empresa hoje ela precisa de credibilidade. As pessoas que aqui estão precisam de credibilidade. Inclusive o Igor é um baita de um exemplo disso. O Igor entrou aqui operando a nossa máquina de telhas e ele hoje é um dos top 3 vendedores do grupo. E o Igor fez um pedido de telha errado quando operador, que assim, numa empresa sem essa cultura do erro, ele não estava mais aqui. Bom, então eu iniciei no Superaço fabricando telhas. Há praticamente 8 anos que eu iniciei a trajetória aqui. Então, devido aos meus resultados, fui tendo oportunidades dentro da empresa, fui para auxiliar geral, onde fazia um pouco de tudo. Depois de um tempo, surgiu a oportunidade como vendedor interno, onde o Rafael Alves me apoiou muito para ir nas vendas. Então, iniciei nas vendas internamente e depois fui tendo oportunidade, fui tendo uma região e depois fui crescendo na empresa como vendedor. Bom, então acredito que eu esteja entre os melhores vendedores da empresa. Foi muito aprendendo com os melhores, os mais antigos, aprendendo a ouvir, dedicação, acreditando em trabalhar e fazer o certo, né? Então isso foi me dando frutos e aprendendo com todo mundo que está ao meu redor, né? Então teve algumas pessoas onde eu me inspirei também, né? Que sempre me ajudaram. Então um deles é o próprio Alceri, Rodrigo Ghisoni também, sempre me incentivou, ajudou muito. O Rafael Alves, que eu citei antes também. Então, o Bruno, que também foi vendedor, então com ele aprendi muito. Então, acho que uma das coisas foi isso, aprender e ter motivação, né? Porque o meu objetivo quando eu saí de casa era para exercer alguma coisa que desse orgulho para meus pais, né? Pode conversar com qualquer pessoa da empresa, tu vai ver o brilho nos olhos, o prazer de estar trabalhando aqui. Saber que faz parte, porque mais é tão importante quanto o salário é você se sentir parte, se sentir que você está fazendo parte de algo maior.